querido Deus. Nós nos reunimos hoje para estudar a Tua Palavra, e pedimos a Tua orientação e sabedoria enquanto exploramos Gênesis capítulo 3. Que nossos corações e mentes estejam abertos para compreender a Tua mensagem e os ensinamentos que podemos extrair deste texto. Ajuda-nos a refletir sobre as lições de obediência, tentação e redenção que encontramos nesta passagem. Que a Tua presença esteja conosco, guiando nossas discussões e fortalecendo nossa fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Uma hora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4 Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 8 E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9 E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? 10 E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. 11 E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? 12 Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. 13 E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 14 Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 15 E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16 E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17 E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18 Espinhos, e cardos também, te produzirá, e comerás a erva do campo. 19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. 20 Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. 21 E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. 22 Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, e ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 23 Ó Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. 24 E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos fazer um estudo versículo por versículo de Gênesis capítulo 3, que trata da queda do homem e suas consequências. Gênesis 3, 24, estudo versículo por versículo. Versículo 1. Mas a serpente era astuta, mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui, a serpente é apresentada como uma figura astuta. A astúcia da serpente simboliza a tentação e a manipulação, preparando o cenário para a desobediência. Versículo 2, 3. E disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais.
A serpente questiona a ordem de Deus, levando a mulher a esclarecer o comando. Isso mostra como a dúvida pode ser semeada na mente e como a comunicação sobre as instruções divinas é essencial. Versículo 4, 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos e, sendo como Deus, conhecereis o bem e o mal. A serpente nega a advertência de Deus e sugere que a desobediência traz conhecimento e poder, atraindo a mulher com a promessa de se tornar como Deus. Versículo 6. E viu a mulher que era boa árvore para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A mulher cede à tentação, e o ato de comer simboliza a desobediência a Deus. Esse versículo mostra como a aparência e a promessa de sabedoria podem levar ao pecado. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e juntaram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. Após comerem, Adão e Eva percebem sua nudez, representando a perda da inocência e a consciência do pecado. A tentativa de se cobrir simboliza a vergonha que surge da transgressão. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela brisa do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher. A presença de Deus é sentida, mas em vez de se aproximarem, eles se escondem. Isso mostra como o pecado cria separação entre o homem e Deus. Versículo 9, 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Deus pergunta onde está Adão, não porque não soubesse, mas para fazê-lo refletir sobre sua situação. O medo de Adão revela a mudança em seu relacionamento com Deus. Versículo 11. E disse Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste, pois, da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus confronta Adão sobre a desobediência. A pergunta sobre a nudez implica que Adão agora possui conhecimento do bem e do mal, mas de forma distorcida. Versículo 12, 13. E o homem disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou, e eu comi. Adão e Eva tentam transferir a culpa. Adão culpa Eva e, indiretamente, Deus, enquanto Eva culpa a serpente. Isso mostra a tendência humana de evitar a responsabilidade. Versículo 14, 15. E o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, maldita serás entre todos os animais. E inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus pronuncia juízo sobre a serpente, estabelecendo a inimizade entre a humanidade e as forças do mal. Isso também é visto como uma profecia da vinda de Cristo. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos. Deus impõe consequências à mulher, revelando que a dor e o sofrimento fazem parte da experiência humana, especialmente na maternidade. Versículo 17, 19. E ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Adão é responsabilizado por sua desobediência. A terra passa a produzir espinhos e cardos, simbolizando a luta e o trabalho árduo que acompanharão a vida do homem. Versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Adão dá à sua esposa o nome de Eva, reconhecendo seu papel como mãe. Isso indica um novo começo, mesmo após a queda. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Deus provê vestimentas para Adão e Eva, simbolizando sua misericórdia e a necessidade de redenção após o pecado. Versículo 22, 24. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E lançou fora o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins.
Deus expulsa Adão e Eva do Éden para protegê-los da árvore da vida, simbolizando a perda da comunhão plena com Deus e a necessidade de redenção. Conclusão. Gênesis capítulo 3 é fundamental para entender a teologia do pecado, a condição humana e a necessidade de salvação. A desobediência de Adão e Eva trouxe consequências profundas, mas também lançou as bases para a promessa de redenção que se desdobrará ao longo das Escrituras. Querido Deus, agradecemos por este tempo que passamos juntos estudando a Tua Palavra e explorando Gênesis capítulo 3. Que as lições que aprendemos hoje sobre a desobediência, a tentação e as consequências do pecado permaneçam em nossos corações e nos guiem em nossas vidas. Pedimos que nos ajudes a ser vigilantes contra as tentações e a sempre buscarmos a Tua vontade. Que possamos confiar em Teu amor e misericórdia, reconhecendo que mesmo em nossas falhas, Tu nos proporcionas redenção. Agradecemos pela Tua presença em nossas vidas e pela esperança que temos em Cristo. Que possamos aplicar os ensinamentos de hoje e crescer em nossa fé a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Concluímos nosso estudo de Gênesis capítulo 3, uma passagem fundamental que nos ensina sobre a natureza humana, a tentação e as consequências do pecado. Ao longo deste capítulo, testemunhamos a desobediência de Adão e Eva e como suas escolhas afetaram não apenas a eles, mas toda a humanidade. Refletindo sobre o que aprendemos, é importante lembrar que a tentação pode se apresentar de maneiras sutis e atraentes. A serpente, com sua astúcia, nos mostra que devemos estar sempre vigilantes e firmes na fé, conhecendo e obedecendo a palavra de Deus. A queda de Adão e Eva nos alerta sobre o impacto do pecado e a separação que ele causa em nosso relacionamento com Deus. Apesar das consequências da desobediência, Gênesis 3 também nos oferece esperança. A promessa de redenção que se inicia com a inimizade entre a serpente e a mulher nos aponta para a vinda de Cristo, que traria a restauração e a reconciliação que tanto precisamos. Que possamos levar essas lições em nossos corações e buscar sempre a presença de Deus em nossas vidas. Que, ao enfrentarmos nossas próprias tentações, possamos lembrar da importância de permanecer firmes na verdade e na graça de nosso Senhor. Agradecemos a todos por sua participação e reflexão durante este estudo. Que Deus continue a nos guiar e abençoar em nossa jornada de fé.